Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje será as revoluções inglesas. Isso mesmo. No caso, nós trabalhamos esse conteúdo em História porque ele é muito importante para a formação do sistema capitalista e também ele é muito importante no sentido de estabelecer um conjunto de regras, uma constituição. Todo esse processo ele vai ter ali como principais consequências a formação, de um conjunto de regras para um determinado país e também, os primeiros passos para que a burguesia consiga ser influente na forma de governo, nos poderes e ao mesmo tempo também acabar facilitando ali a formação do sistema capitalista como ele funciona hoje em dia. Bom, no caso, quando nós falamos de Revolução Inglesa, vocês devem acompanhar aí, juntamente com o livro de vocês, nós pegamos ali, o período após a morte da rainha Elizabeth I, por volta ali das primeiras décadas do século 17, certo? Bom, a rainha Elizabeth, ela era a representante, a última representante da dinastia Tudor. E essa dinastia Tudor, boa parte dos reis já vinham trabalhando ali algumas medidas que agradaram em parte a burguesia. Bom, a rainha Elizabeth, ela vai dar o pontapé, inicial para que as pessoas cada vez mais deixem os campos e passem a ir para as cidades. No caso, o que acontece durante o reinado da rainha Elizabeth é que vai ocorrer os cercamentos dos campos, ou seja, antes, toda a nobreza feudal, ela tinha ali, vastas quantidades de terra onde eles acabavam implementando aquele sistema onde, o camponês, tinha um pedaço da sua colheita repassado para o senhor feudal. Esse sistema era muito comum e a rainha Elizabeth, ela vai justamente fazer com que essas terras, extremamente vastas que estavam concentradas nas mãos dos nobres passem a ser, cercadas e depois elas vão começar a ser vendidas, certo? À medida que elas são vendidas, os burgueses eles vão implementar uma série de medidas, diferentes na forma de plantar. E, nesse sentido, menos pessoas vão trabalhar no campo, porque as terras não vão ser mais divididas em pequenos lotes, onde cada camponês tem o domínio sobre a sua plantação. Então os camponeses eles vão ficar sem terra. E à medida que eles ficam sem terra, eles vão se tornar grandes quantitativos de pessoas ociosas nas grandes cidades que vinham se formando ali na Inglaterra. Bom, nesse processo, durante ali o reinado da rainha Elizabeth, ela conseguia controlar muito bem, manejar muito bem a questão, da própria burguesia. Essa burguesia cada vez mais tinha uma presença ativa, uma voz ativa sobre o parlamento, que já existia naquela época. O que é o parlamento? É justamente a Câmara dos Deputados. Então eles tinham uma influência muito grande e ela conseguia, de certa forma, ter uma boa relação com a burguesia e com o parlamento. Mas quando ela morre, a dinastia Tudor não tem justamente um herdeiro direto. E aí se inicia, os reinados da dinastia Stuart. Bom, o primeiro rei da dinastia Stuart é Jaime I. O Jaime I, ele vai ter uma postura extremamente diferente da rainha Elizabeth. Ele não vai ter tanto diálogo com, a galera da burguesia. Em alguns momentos ele vai ameaçar fechar, o parlamento, fechar a Câmara dos Deputados. E tudo isso, com um pano de fundo das disputas religiosas. Os puritanos, que era uma versão do protestantismo dentro da Inglaterra,
eles tinham muitos problemas com os anglicanos e os católicos. E o rei Jaime, ele se posicionava ali com uma postura mais firme para o lado dos católicos e em parte para os anglicanos, certo? Então, o Jaime I, ele vai aprofundar essa crise entre, né, esses indivíduos, né, de acordo com as religiões de cada um dentro da Inglaterra, e ainda por cima ele vai ter problemas com o parlamento. Bom, o Jaime I, ele vai ter esse reinado extremamente conturbado, e após a sua morte quem vai assumir é o seu filho, Carlos I. E o Carlos I basicamente vai repetir tudo aquilo que o pai vinha fazendo. O Carlos I, ele vai chegar ao ponto de mandar fechar o Congresso. O que o Jaime, né, cogitou, o Carlos I ele vai colocar em prática mesmo. E ao fechar o Congresso, basicamente ele assina ali o seu atestado de óbito, porque as forças burguesas elas vão começar a se organizar para tirar o Carlos I do poder. E aí vai ser iniciado ali na reta final do reinado de Carlos I um processo de guerra civil dentro da Inglaterra entre, né, as tropas do rei e os cabeças redondas, que eram liderados pelo Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell ele era, né, um protestante puritano e também era um cara ligado aos interesses da burguesia. E ele vai justamente articular, né, um grupo de pessoas contra a figura do Carlos I, certo? E esse enfrentamento entre as tropas do rei e as tropas de Oliver Cromwell vão configurar essa guerra civil que vai ser bastante caótica dentro da Inglaterra. No final desse processo, o Carlos I ele vai ser preso e depois condenado, certo? E ao mesmo tempo, o Oliver Cromwell ele vai estabelecer a República Puritana. Mas pouco a pouco essa República Puritana ela vai se tornar uma ditadura, certo? Porque o Cromwell inicialmente ele falava que as ideias da República deveriam ser implementadas na Inglaterra, que a monarquia deveria acabar. Só que à medida que ele foi governando, ele foi tomando algumas medidas, foi se comportando cada vez mais de uma maneira autoritária e foi permanecendo no poder, certo? Então, o período em que o Oliver Cromwell, né, se mantém no poder, e esse período vai ser até o momento da morte dele, vai ser um período onde nós, né, historiadores, nomeamos como ditadura puritana ou ditadura de Cromwell. Durante a ditadura puritana, a questão da perseguição religiosa ela vai se inverter. Os católicos vão sofrer a perseguição, coisa que antes, né, era justamente os puritanos que sofriam essa perseguição. Isso vai salientar mais ainda essas disputas religiosas entre católicos e puritanos, certo? Além disso, o Oliver Cromwell ele vai ser responsável ali por dar mais dinâmica ainda, né, na industrialização inglesa, que mais à frente vai propiciar o terreno, né, favorável ali para as revoluções industriais, mas isso é mais adiante. Bom, durante ali a ditadura puritana, a Inglaterra também vai construir uma grande esquadra, certo? Eles vão revolucionar a esquadra deles e vão se tornar a maior marinha do mundo, certo? Então isso é muito importante. Bom, e também e é necessário a gente salientar que durante, né, o governo de Oliver Cromwell, nós temos também a implementação de uma prática de colonização efetiva das 13 colônias, né, onde hoje nós temos os Estados Unidos. E essa prática ela vai funcionar de que maneira? Eles vão começar a enviar pessoas livres para lá, né? E isso depois vai ganhar mais ênfase na sequência, né, da história da Inglaterra. Isso vai causar justamente alguns pontos que a gente vai explorar mais adiante. Bom, então o Oliver Cromwell ele tem essa importância, porém ele, no final das contas, se torna aquilo que ele combateu. Ele combatia o déspota, ele combatia o poder do rei e, indiretamente, ele passou a se posicionar de maneira autoritária, assim como o Carlos I. Moral da história, após o Oliver Cromwell morrer,
já ali na reta final da sua vida, ele tinha como interesse colocar o filho dele, né, o Richard, como seu sucessor, o que mostra que ele, na verdade, né, ele já meio que se considerava um rei na Inglaterra. E né, o Richard, o filho de Oliver Cromwell, não vai ter né, a mesma oratória, a mesma imposição que o pai, e ele vai durar pouco tempo no poder. Na verdade, ele nem consegue governar direito. Bom, então o Richard ele é retirado do poder e é restaurada a monarquia na Inglaterra. Essa monarquia ela vai ser restaurada ali, né, a partir dos reinados, né, primeiro do Carlos I e depois do Jaime II. E os dois irmãos eles vão seguir a linha, né, dos seus antecessores, né, os Stuarts, né, de serem, né, déspotas, reis mais autoritários. E, obviamente, o parlamento, né, os movimentos dos puritanos, a burguesia não vão aceitar isso. E durante, né, o reinado do Jaime II, desculpa, o Carlos II, o primeiro rei, ele vem a falecer e depois o Jaime II, seu irmão, ele vai governar da mesma forma e de maneira autoritária, vai inclusive cogitar o fechamento do Congresso, mais uma vez, e essa tentativa de fechamento do Congresso vai levar ali a uma articulação da burguesia que agora, de maneira mais inteligente, não vai derramar nenhum sangue, né, diretamente. O que eles vão fazer? Bom, o Jaime II, ele tinha uma filha, certo? E essa filha dele, obviamente, era a herdeira do trono. Só que, o que eles vão fazer? Para eles conseguirem ter uma força militar, uma força diplomática, eles vão chamar para conversar o rei dos Países Baixos, o rei da Holanda, o Guilherme de Orange. E o Guilherme de Orange, né, vai ser prometido a ele, né, que ele poderia se casar com a filha de Jaime II, desde que ele assinasse alguns compromissos com o parlamento e com a burguesia, certo? Então essa articulação ela vai funcionar de que maneira? Bom, o Guilherme ele vai ganhar algo que ele nem esperava, certo? Então para ele, né, ele estava no lucro de qualquer forma. Ainda que o poder do rei, né, passasse a ser limitado, o Guilherme de Orange ele estava no lucro. E o Guilherme de Orange ele aceita, né, essa parceria com o parlamento, com a burguesia e, né, ele vai chegar a marchar para a Inglaterra, mas com a situação toda controlada. Por quê? O Jaime II, ele vai estar cercado de inimigos e ele não vai ter muito o que fazer. Então, basicamente, o Jaime II é deposto e a sua filha vai reinar a Inglaterra junto com o Guilherme de Orange. Só que o detalhe é que o tratado que o Guilherme de Orange faz com a burguesia, faz com o parlamento, vai fazer com que a Inglaterra se torne uma monarquia constitucional, uma monarquia também parlamentar, ou seja, vai existir uma constituição, um conjunto de regras onde o rei vai ter o seu poder limitado, certo? Na verdade, quem vai administrar efetivamente a Inglaterra vai ser justamente a Câmara dos Deputados, que vai eleger um primeiro-ministro, e esse sim vai ser o cara ali, né, responsável por tomar as principais decisões ali na administração da Inglaterra. Então, dentro desse, né, contexto de monarquia parlamentar, a realeza ela ganha mais as características ali de simbologia, de representatividade com a nação da Inglaterra. Na prática, o rei não governa. Então, muita gente hoje, inclusive, muitos historiadores, muitas pessoas falam que, dentro desse contexto da monarquia parlamentar, o rei reina, porém ele não governa. Então, a partir da Revolução Gloriosa, que é justamente essa movimentação aí envolvendo, né, um acordo entre o parlamento inglês e o Guilherme de Orange, vai ser inaugurada ali uma nova etapa na história da Inglaterra, que é muito importante também para a história mundial, porque
esse modelo de monarquia parlamentar já vai ali inaugurar uma nova modalidade de poder que vai rivalizar bastante com o poder absoluto dos reis. Então agora nós temos na prática um poder onde o rei ele não é totalmente soberano, certo? E ao mesmo tempo, a burguesia, que tinha uma influência muito grande, né, em diversas esferas da sociedade, agora ela vai ter uma influência também direta na política, nas questões de Estado, certo? Então, é muito importante a gente entender essa movimentação. Por isso o nome do vídeo é Revoluções Inglesas. Por quê? Nós temos na primeira etapa ali, né, a virada, né, das duas primeiras monarquias dos Stuarts para a ditadura de Cromwell. Após a ditadura de Cromwell, nós temos a restauração monárquica e no fim do processo nós temos a Revolução Gloriosa, certo? Então são várias etapas, certo? E basicamente o final desse processo ele está ligado ao fato de que os reis absolutistas eles eram inviáveis para o projeto da burguesia. A qualquer momento podia surgir um cara ali totalmente transtornado que optasse ali por medidas mais autoritárias. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o roteiro de estudos e até a próxima.